Se eu pudesse voltar no tempo e me dar alguns conselhos antes de virar o pé, esse seria o vídeo que eu iria assistir. Por mais que a gente pesquise, sabe, tem coisas que a gente só aprende vivendo, realmente. E eu espero que essas 7 coisas aqui te preparem melhor do que eu fui preparado. Se você tá pensando em ser au pair, fica comigo nesse vídeo aqui, porque esse vídeo pode te salvar de ter muita dor de cabeça. Primeiro, esse é fundamental. Você precisa vir com pelo menos o inglês básico. Passei por tanta situação que se eu tivesse o inglês muito melhor, eu teria evitado tanta coisa. Essa de fato é uma das primeiras coisas que eu gostaria de ter levado a sério, sabia? Quando eu cheguei aqui, eu entendi algumas coisas, mas na hora de responder ou me posicionar, eu travava. Travava, ficava nervosa. Muitas das vezes eu aceitava o que a pessoa estava falando sem nem saber o que era. Eu lembro que teve uma situação comigo que a Rocha me perguntou se eu poderia fazer uma tarefa que não estava no acordo, sabe? E por não saber como responder, eu aceitei. Eu aceitei, fui fazendo, e aquilo estava já me corroendo por dentro. Fiquei com aquilo entalado e estava fazendo mesmo assim. E eu só fui falar para ela depois de algumas semanas, quando já estava tudo acumulado, né? Aquela mágoa toda dentro de mim. Então, assim, você não precisa ser fluente, mas você precisa saber o básico. Isso vai te ajudar muito a evitar muitas discussões, a aceitar coisas que você não aceitaria se você soubesse o inglês, se você entendesse, pelo menos ter uma resposta concreta de que você pode dizer não, sabe? Porque assim, a outra pessoa não vai saber que aquilo te incomoda, a não ser que você diga. Então, assim, eu recomendo de verdade que você pelo menos estude um pouco antes de vir, pelo menos que seja o básico, sabe? Não venha sem saber nada. Eu já tive várias situações em que eu poderia ter evitado se eu soubesse o inglês, né, um pouco mais do que eu sabia na época. Hoje eu vejo que minha preparação foi muito pouca. Então, assim, principalmente no inglês, eu não tinha um inglês, né, era bem básico, bem básico mesmo. Eu sabia falar meu nome, perguntar o seu. Isso era o básico. Então, assim, se você tiver a chance de pelo menos estudar um pouco antes de vir, eu recomendo que você faça isso. Vai te evitar muita dor de cabeça. Isso vai fazer uma diferença gigante no seu dia a dia, te garanto. Segundo, ser au pair é viver dentro da casa de uma outra família. Pensa assim comigo. Você está mudando de país, né? Você está saindo da sua bolha. Você vai ter um choque cultural muito grande, não só pela comida, não só por morar na casa de outras pessoas, mas essas pessoas também serão seus chefes. Então, assim, você vai entrar na bolha de outras pessoas, é outra regra, outra cultura, outros costumes. Então é um choque muito grande. Então, ser au pair é você morar com seus chefes. Não é só você cuidar de criança, sabe? Eu achava que ia ser tipo, cuidar da criança. O resto do tempo eu tô livre. Eu vou cuidar da criança de, sei lá, 8 horas por dia, vamos botar assim, né? Um horário normal de trabalho. Depois eu tô livre, faço o que eu quiser. Mas não é assim, né, gente? Você vai estar na casa de outras pessoas e você não vai se sentir muitas das vezes aceita. Tem aquele deslocamento, principalmente nas primeiras semanas. Porque a realidade é outra, você vai morar com outra família, né? Você vai dormir na casa de outra família. Você vai compartilhar as conversas, ouvir muitas das vezes conversas, brigas, manias. Na minha primeira semana, eu lembro que teve uma situação que até hoje eu lembro de todos os detalhes. Parece até piada, mas aconteceu de verdade. Eu fui colocar o meu almoço no micro-ondas e a Rushmam chegou pra mim e falou: "Ah, não, a gente não usa micro-ondas durante o dia, é só à noite." E eu fiquei tipo, ué, como assim, gente? Não entendi. Eu vou esquentar comida onde? Não entendi nada. E esse é o tipo de coisa que você não vê em anúncio, né? Quando você vai dar match com a família. Não tá lá dizendo que eles, só usam micro-ondas durante a noite. Tem casa que parece silenciosa o tempo inteiro. Tem família que conversa super pouco com você. Tem lugar que você sente que tá andando em ovos. E você vai precisar se adaptar a essa convivência todos os dias. Todos os dias. E assim, não é fácil, né? Como eu disse, você só aprende quando você já tá realmente vivendo. Terceiro, adaptação emocional é real. E você vai se sentir sozinha muitas vezes.
Principalmente nos primeiros meses, né? Ninguém me avisou que o lado mais difícil seria o emocional. Ninguém me preparou pra isso. Eu não me preparei pra isso. Eu vim assim, né? Como todo mundo tem aquele sonho de, eu tô indo, vou realizar um sonho, vou sair do país, vou viver em um outro país, vou conhecer pessoas novas, vou aprender um novo idioma. Eu vim cheio de sonho na mala. Nos primeiros meses, eu chorava todo dia no banho. Eu chorava no banho, escovando dentes, antes de dormir, acordava chorando. Era uma coisa terrível, terrível. Eu sentia falta de minha mãe, dos meus amigos, do barulho do Brasil. Sentia falta de tudo, gente. Teve um dia que a criança estava super difícil, a casa estava muito silenciosa e eu só me perguntava: o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo com a minha vida, gente? Não, eu não vou aguentar isso aqui não. Não deu 6 meses eu volto pro Brasil. Vou embora. Não preciso disso. Não preciso disso. Esse povo não me conhece, não conheço eles. Ah, não. Isso é normal, tá? Mas ninguém fala. E uma grande parte sua, acho que só você tá passando por isso. Você é a única que está nessa situação, você é a única que não está sabendo lidar, que está sabendo se adaptar. Mas assim, não é, tá? É normal, muita gente passa por isso. A maioria das meninas, né, das pessoas passam por isso. Quando você sai da sua zona de conforto para embarcar em algo que você nunca viveu, é normal, tá? O lado emocional, ele mexe muito com você, te faz acreditar que você não vai conseguir, que aquilo ali vai durar para sempre e não dura, tá? O tempo cura. Por isso, eu recomendo que você se prepare emocionalmente, tenha uma rede de apoio, converse com outras au pairs, se dê um tempo para se adaptar sem se cobrar tanto. Leve um caderninho para desabafar se precisar, sabe, como um diário, ou para desenhar. Eu tinha muito isso, eu lembro que eu comprei, quando eu já estava aqui, eu comprei aqueles cadernos de pintura mesmo, que você só vai desenhando. Tava uma febre uma época que eu nem lembro o que é isso, todo mundo falava que era algo muito terapêutico. Eu gostava muito de escrever também, eu ainda gosto muito de escrever, mas desenhar era algo que me acalmava, porque muitas das vezes eu escrevia e vinha mais vontade de chorar, mais vontade de ir embora, e aí eu comprei o de desenhar e isso me ajudou muito, tá? O que eu recomendo, escrever e desenhar são coisas que faz você se manter ali no momento, algo mais leve. Número 4. Esse aqui talvez muita gente não concorde comigo, mas é algo que se eu pudesse falar pra mim antes de vir, eu gostaria de ter escutado com atenção. O seu relacionamento com a sua host family vai ser mais importante do que o lugar que você está indo. Presta bem atenção no que eu tô falando isso agora, tá? Passei por uma situação, mas assim, é muito importante que você tenha um relacionamento bom com a sua host family. Eu lembro que eu vi uma menina falando em um post no Facebook, no grupão do Facebook, essa é outra dica. Se você tem Facebook, muita gente não tem mais Facebook, se você não tem, volte pro Facebook, porque o Facebook, ele tem uma grande rede de apoio lá, inclusive tem um grupão chamado Au Pair, grupão Au Pair, e é muito importante, porque tem muitas pessoas lá que passam por situações que você está passando. Então, é muito importante você ver que você não está sozinha. Fora que você pode encontrar muitas amizades lá dentro. Então, teve uma menina que fez um post que ela, antes de, de dar o match, né? Ela viu essa família que morava num lugar incrível, que ela queria ir muito. Não lembra onde que era, também não faz diferença. Vamos colocar aqui, é Nova York. A família morava em Nova York, ela sempre quis ir para Nova York. Ela foi para Nova York, o sonho dela era morar lá e ela realizou. Mas não adianta nada você morar num lugar maravilhoso se você se sente completamente desconfortável dentro de casa. Ela falou que nessa primeira experiência com a família ela se sentia completamente ignorada. Era como se ela realmente só fosse funcionária ali, ninguém falava com ela, ninguém perguntava como estava sendo o dia dela, se ela queria sentar para almoçar com eles, ela era ignorada. Você trabalhou, cuidou dos nossos filhos, agora cada um por si. Então, assim, e depois quando ela trocou de família, claro, né? Muitas das vezes o lugar não adianta, porque você não vai ficar morando fora de casa, você vai ter que estar em casa em algum momento, e se você não se sente em casa dentro de casa, o que você vai fazer, né? Você pede rematch, porque pelo menos você tem essa opção, né? Então foi isso que ela fez, ela pediu rematch, e daí ela foi mais pelo feeling.
Ela conheceu outra família, teve match com eles e tudo mudou. A host mom dela deixava bilhetinhos para ela, perguntando como ela estava, mensagens positivas, incluía ela em todas as conversas, inclusive dava permissão para ela fazer o que ela quisesse dentro da casa. Ela podia fazer o que ela quisesse dentro da casa, comer o que ela quisesse. Tem muita gente que acha que isso, ai meu Deus, que bobeira, mas acontece, tá? Tem família que regra até o que você vai comer. Isso é real. E assim, ela tinha cartão, ela podia comprar o que ela quisesse, cartão na família, ela podia comprar o que ela quisesse, ela poderia usar o carro onde ela quisesse, ela não tinha hora para voltar para casa. Se ela botasse alguma regra diante das filhas, as filhas tinham que seguir, porque ela também tinha voz. Isso é algo muito importante. Não é aquela situação em que você fala, não faça mais isso, e a mãe vai lá e fala, ah, não, ela pode fazer, ou seja, tira total sua credibilidade, sua moral acabou, né? Você não tem moral nenhuma com a criança e isso às vezes é muito chato. Então ela viu quão importante é se sentir inclusa. Então não tem muito significado você vir ser au pair só porque você está indo morar num lugar bacana, se você não se dá bem com a sua família. Ou se sua família te ignora, parece que você é invisível. Isso é muito ruim, muito ruim. Quinto, a comunicação é o que vai sustentar a sua experiência. Isso é muito importante. Eu entendo que às vezes você pode ser até tímida ou que você seja mais reservada, mas é importante que você comunique. Até porque você está morando com os seus chefes. Você tem que entender que se você não fala, eles não sabem. E se eles não sabem, tá tudo fluindo bem. Só vai incomodar um lado, que vai ser o seu. E sabe quando algo te incomoda e você pensa, ah, deixa quieto. No intercâmbio, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque, como eu disse, se você não fala, ninguém sabe. E se ninguém sabe, nada muda. Eu lembro que eu passei a acordar minutos antes do horário combinado, só para deixar as coisas das crianças prontas. E eu achei que esse era o esperado. Mas em um dia, em uma conversa com a host mom, eu descobri que ela nem sabia que eu fazia isso. E ela ficou até sem graça. E me falou para descansar mais, que não tinha a menor necessidade de eu estar fazendo isso. Então eu aprendi a falar. Porque quando você fala, o outro te escuta. Coisas podem mudar. Comunicação é importante, gente, sério. É bom você falar quando algo tá demais, quando você não quer fazer alguma coisa, quando você não concorda em fazer alguma coisa, quando você não tá confortável em fazer alguma coisa. A outra pessoa não tem como saber se você não falar. E se você não falar, você vai continuar fazendo, mesmo desconfortável. Então, assim, a comunicação não é só para resolver problema, é para evitar que o problema cresça. Sexto, sim, dá para usar a experiência do au pair como um trampolim. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes, mas hoje que eu sei, é muito claro. Era tão óbvio. Ah, uma luz aqui, que benção. Porque eu achava que ser au pair era só isso. Cuidar de criança e depois voltar pro Brasil. Eu aprendi tanto que me ajudou em várias áreas da minha vida. Meu inglês melhorou muito. Muito. Eu aprendi a me virar sozinha. Eu peguei experiência com criança que depois me ajudou a conseguir outros empregos. Hoje, mesmo depois de eu ter terminado o programa, eu vejo a experiência como uma porta de entrada. Nossa, essa luz tá que tá, hein? Então pensa, o que é que você vai aprender aqui que pode servir para sua vida depois? Sétimo, o último, mas não menos importante. Comparar sua experiência pode te deixar mal. Não faça isso. Eu fiz isso uma época e eu lembro que eu sempre me questionava. Porque eu via muita gente, sabe? Eu seguia outras meninas que estavam sendo au pair, ou que já foram au pair. E era sempre aquela vibe, viagem, família incrível. Nossa, quanta coisa material, sabe? A família dava, sei lá, celular, computador, elas compravam isso, ia para tal lugar, e fazia isso, fazia aquilo. Eu ficava, putz, gente, como é que eu não consigo fazer nada disso? Qual é o problema que eu tenho? Eu viajei muito pouco quando era au pair, confesso, muito pouco. Se eu te disser que eu juntei uma grana massa, vou estar mentindo também, sabe? Então, assim, eu olhava isso tudo e ficava, gente, como assim, sabe? Eu ficava me perguntando por que a minha experiência não é assim. Mas a real é que todo mundo mostra o lado bom. E cada casa é diferente, cada família é diferente, cada experiência é única.
E cada desejo é diferente. Tem gente que quer vir pra cá só pra juntar dinheiro, depois voltar pro Brasil. Tem quem queira vir pra cá só pra viajar. Eu particularmente conheci meninas que ganhavam muito bem, mas choravam o dia todo porque odiavam a família, odiavam as crianças. As crianças também odiavam a menina. E outras que ganhavam o básico, mas se sentiam em casa. Então, se eu puder te dar um conselho sincero, de todo o coração, não se compare com a vida do outro. Viva do seu jeito, viva a sua experiência, aproveite, porque ela é única. Sabe? Se você tá vindo pra cá pra fazer amizades ou pra melhorar o seu inglês, pra juntar uma grana, pra, sei lá, comprar um celular novo, você é capaz de fazer tudo isso. Mas não se compare com o outro, porque você tá aí na sua vivência e ela vai ser única. E eu espero de coração, de verdade, que você aproveite o intercâmbio de au pair. É algo que eu recomendo muito, se eu pudesse, eu falaria isso pra todo mundo, vale a pena. Realmente não é as coisas, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior, né? Não é a pior. Tem gente que tem experiência muito ruim, infelizmente, mas nem sempre é tão ruim assim, gente. Vale a pena. Então, se você vai ser au pair, eu espero de coração que esse vídeo te prepare, porque ninguém te conta. E se você já foi au pair e se identificou com algumas dessas histórias, comenta aqui. Vamos ajudar outras meninas que também querem ser au pair. Se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa aqui no comentário qual foi a dessas 7 coisas que mais te surpreendeu. Obrigada, um beijão e até a próxima.